Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar, é o segundo webinar da ADEFAS nesse ano de 2022, com o tema de mãe legal, multiparentalidade e inseminação caseira, onde teremos as nossas expositoras, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da ADEFAS, e a doutora Ana Cláudia Brandão, presidente da Comissão de Biodireito e Bioética da ADEFAS e também vice-presidente da ADEFAS de Pernambuco. Daremos início às apresentações com o mês, justamente no mês onde a gente comemora o mês do Dia das Mães e, oportunamente, obviamente, o mês de Nossa Mãe Maria Santíssima, né? Então, eu passo a palavra à nossa expositora, a doutora Regina Beatriz, que dará início a esse webinar de relevante importância para nós aí. Obrigada, uma boa noite a todos. Temos agora mais um webinar, já temos aproximadamente 150 webinars realizados, um pouco antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Então, para nós na ADEFAS é um orgulho esse trabalho acadêmico com a participação de vários professores, de vários associados da ADEFAS, em prol do melhor direito de família, do melhor direito das sucessões e do melhor biodireito. E o título do webinar de hoje, Mãe e Legal, é de autoria da doutora Ana Cláudia Brandão, que já falará sobre a inseminação artificial. Achei extremamente interessante a ideia da doutora Ana Cláudia, por quê? Espero que já estejam vendo o compartilhamento do PowerPoint. Estão? Não? Sim, sim. Sim. Quem não está vendo sou eu. Nada, absolutamente nada, Sandra. Como trabalharei com um PowerPoint sem enxergá-lo? A doutora está vendo na tela vertical ou na tela horizontal? Tela horizontal, não estou vendo absolutamente nada aqui. Só o nosso quadradinho aqui do Zoom, bem pequenininho, né? Sim, o quadradinho do Zoom, mas a apresentação a doutora não está vendo? Não, eu inclusive interrompi o compartilhamento, depois a gente faz uma edição do vídeo. A doutora quer passar para mim, para eu compartilhar? Eu compartilho para a doutora. Agora foi. Agora foi. Bom, coisas da tecnologia, né? Então, recomeçando, e dando uma boa noite a todos, o título deste webinar, que já completa aí cerca de 150 webinars realizados pela ADEFAS, é um título que foi dado pela doutora Ana Cláudia Brandão, que palestrará sobre a inseminação artificial. Quando sugeri a ela que falássemos, ela da inseminação artificial caseira e eu desta multiparentalidade em trisais, doutora Ana Cláudia disse, acho que este título, né, é um título bom. Aliás, ela disse, mãe legal. E eu acrescentei o i, não foi, Ana Cláudia? Porque efetivamente existe uma ilegalidade nesta tentativa de multiparentalidade em trisais, né? Então, vimos na mídia, e continuamos a ver, a mídia gosta muito desses temas, porque vendem, né? A seguinte notícia no g1globo.com. O trisal que teve um bebê em Bragança Paulista não conseguiu registrar a criança no nome dos 3 pais em cartório e teve que fazer o registro apenas com o nome dos 2 pais biológicos. O bebê nasceu em abril e a família acionou advogados para um ofício que explicava que juntos
formavam um núcleo familiar, mas não conseguiram. Eles agora vão acionar a justiça, pedindo a inclusão do nome da segunda mãe, que é permitida pela legislação, mas com autorização do juiz. Efetivamente, não sei qual é a assessoria jurídica do g1.globo.com, mas de pronto, né, certamente aqui a assistência percebe que esta notícia é fake, né? É falsa no sentido da permissão pela legislação, né? Mas com autorização do juiz. Bem, outra notícia, agora da UOL. O trio que mora em... Bom, primeiro descreve, nasceu Pierre, bebê do trisal, formado pela assistente social fulana, dona de casa ciclana, o gerente financeiro Beltrano. Peso da criança, fruto de uma fertilização in vitro. Deve ser registrado Pierre pelos pais com o sobrenome dos três. Deve. Continua a notícia. O trio que mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, planeja entrar na justiça para que Pierre tenha o sobrenome dos três na certidão de nascimento. E aí diz, pela lei, não é possível fazer o registro inicial com a paternidade tripla, mas uma terceira pessoa pode ser acrescentada no registro a partir do reconhecimento de uma maternidade socioafetiva, ou seja, mais uma falsidade nesta notícia, né? Uma terceira pessoa pode ser acrescentada a partir do reconhecimento de uma maternidade socioafetiva. Certamente não sabem sequer o que é maternidade socioafetiva, mas caberia ao jornalista, autor da notícia, que fosse buscar informações precisas a respeito deste tema, né? Vamos lá, vamos dar essas informações precisas que, infelizmente, a mídia falseou, tanto na UOL quanto no g1.globo.com. Primeiramente, o que é esse trisal? É poligamia. As expressões poliamor, poliafeto, poliafetividade são expressões que seduzem, mas que não retratam efetivamente o que é este tipo de relação de um trisal. É poligamia. A Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, como sabem, estabelece a monogamia como princípio estruturante da união estável. A Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, até a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 132 e na ADI 4277, sobre os casais formados por pessoas do mesmo gênero, estabelecia o homem e a mulher podem formar uma união estável como entidade familiar. Não falava os homens e as mulheres, portanto, um homem e uma mulher, monogamia. O Supremo Tribunal Federal, nesses julgamentos que todos conhecem e sabem, do reconhecimento de direitos familiares, sucessórios e outros correlatos, as relações entre duas pessoas do mesmo gênero, dois homens ou duas mulheres, em todos os votos, apresenta cada ministro com as suas palavras, com o seu modo de se expressar, afirmando e confirmando a monogamia nessas relações. Então, desde logo, se afasta por completo o argumento pífio que é usado, dizendo que o STF, nessas duas ações, a DPF 132 e a DI 4277, teria acolhido a poligamia no Brasil. Quem afirma isso, inclusive, desprestigia, macula a própria honra dos casais formados pelas pessoas do mesmo gênero, que são monogâmicos, para que possam constituir uma família. Aliás, como esses próprios casais querem para constituir família, seja homem e mulher, sejam dois homens, sejam duas mulheres, a monogamia.
Segundo o CNJ, e nós já vamos ver a seguir com algum detalhamento, trisais não formam uma família. E, além disso, o STF, 2 teses de repercussão geral, temas 526 e 529, união estável e casamento são monogâmicos. Então, bastava aqueles meios de mídia, né, consultarem, por exemplo, o site da Defas, né, consultarem um jurista para que pudessem ter esses elementos, né, que são muito claros para todos aqueles que cultuam o direito. Falando do pedido de providências da Defas ao CNJ e desse acórdão do CNJ, que vedou a lavratura em tabelionatos de notas de escritura pública de relação poliafetiva, ou poliamor, ou poligamia, ou trisais, como união estável. Logo em sede liminar, no ano de 2016, a ministra Nancy Andrighi, então corregedora, recomendou que não fossem lavradas essas escrituras. Depois, em 2018, foi proferido o acórdão por expressiva maioria do Conselho Nacional de Justiça, julgando o pedido de providências da Defas procedente. E vamos ver a ementa. Pedido de providências, união estável poliafetiva, entidade familiar, reconhecimento, impossibilidade, família, categoria sociocultural, a família é uma categoria sociocultural, imaturidade social da união poliafetiva como família, né? Porque, efetivamente, uniões poliafetivas, né, não são família na sociedade brasileira. E o número de pessoas que vive aí desse modo pode parecer grandioso pela gritaria que fazem, né, inclusive na mídia, inclusive esse trisal antes apontado, mas não é efetivamente a vida, a união poliafetiva como família, pela própria sociedade brasileira. Inaptidão dessa relação poliafetiva para criar ente social. Monogamia, elemento estrutural da sociedade. Por quê? Porque estrutural da própria família. Escritura pública declaratória de união poliafetiva, lavratura, vedação. Então, o CNJ aqui realmente deixou claro, repito, votação expressiva dos ministros do CNJ, só um voto em contrário à procedência do pedido de providências da Defas, que relação de trisais não forma uma união estável. Já vamos chegar, inclusive, no STF. Temos aqui, e esse vídeo vai ficar disponível com esses dados também o PowerPoint ficará disponível no nosso site da Defas, o link com o julgamento completo do CNJ, que facilita bastante a quem consulta o nosso site encontrar os dados respectivos, que são exatamente esses que eu acabei de dizer. No Supremo Tribunal Federal, já disse 2 temas de repercussão geral. Eu vou apontar especialmente esse, que é o tema 529, recurso extraordinário 104.5273, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Consagração do dever de fidelidade da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Foi um tema de repercussão geral, assim como o 526, que chegou ao Supremo para que o Supremo julgasse se concubinato gera ou não efeitos previdenciários. O Supremo julgou que, além de não produzir efeitos previdenciários, por não ser família, não gera nenhum efeito familiar ou sucessório ou outro correlato. E isto é um tipo de poligamia. O concubinato é um tipo de poligamia. Eu faço uma brincadeira e digo, esta poligamia não é consentida, né, pela esposa ou companheiro, ou pelo marido ou companheiro do infiel, do consorte infiel, né? E os trisais é uma poligamia consentida entre eles, mas não consentida pelo ordenamento jurídico, né?
Antes de adentrarmos propriamente, né, nas razões pelas quais a monogamia é o sistema adotado no Brasil, e aqui pontuando que não se trata de preconceito em relação à poligamia, vamos ver, existem razões muito ponderadas a respeito desta escolha do sistema monogâmico. Nós vamos ver no mundo onde é que a monogamia e a poligamia são adotadas, né? Como se vê a monogamia aí em verde, adotada nos continentes da Europa, América do Norte, América Central e do Sul, maior parte da Ásia e Oceania. E a poligamia, adotada somente na menor parte da Ásia e na maior parte da África. E depois aqui vem uma legenda sobre esses países de sistema poligâmico, aqueles que são reconhecidos pela lei civil, aqueles que são reconhecidos somente pelo direito consuetudinário e aqueles em que o casamento poligâmico é permitido somente para muçulmanos e proibido para os demais, dependendo do tom de vermelho. Então, por aqui já se vê algo que deve chamar atenção, né? Afinal, todos esses outros países não adotam a poligamia, né? Porque no Brasil há esse desejo de alguns poucos, né? De implementarem a relação poligâmica no nosso país. Índice de desenvolvimento humano. Na tonalidade vermelha, os piores índices. Na tonalidade verde, os melhores índices. Por quê? Porque, como explicam os autores desse importante artigo, né, sobre a monogamia e a poligamia ao redor do mundo, autores de uma sociedade britânica criada em 1660, e é a sociedade ou associação, o instituto mais antigo, né, e formada por eminentes cientistas do mundo. Esses autores de universidades canadense e norte-americanas, departamento de psicologia, departamento de economia, departamento de antropologia, departamento de ciências ambientais, fizeram uma análise, inclusive com estatísticas, sobre a poligamia e a monogamia, e concluíram: as sociedades monogâmicas mostraram-se historicamente mais aptas e por isso prevaleceram no mundo. O casamento monogâmico, segundo o estudo, gera melhor organização social e, por consequência, mais benefícios econômicos. As consequências da poligamia são apontadas nesse estudo: maior desigualdade entre homens e mulheres, claro, né? Afinal de contas, tem que ter um chefe a partir do momento que não há uma igualdade numérica, né, na relação, né? E o chefe será o homem, né, dentro dessa relação poligâmica, desses trisais que se apresentam, inclusive este que quer o registro da criança em nome de 3, 2 mulheres e um homem. Maiores índices de violência doméstica. A violência doméstica é muito maior nesses países. Maior número de automutilações femininas. As mulheres que não querem casar, como o sistema é poligâmico nesses países antes apontados, elas se automutilam, mutilam a sua genitália para não casar. Maiores taxas de crimes, inclusive de tráfico sexual. Eu teria que passar algum tempo para explicar isto. Menor investimento nos filhos. A relação é conflituosa, inclusive nos países em que a mulher tem acesso aos meios de produção. Ser humano é atavicamente monogâmico. Isto tudo causa, dentre outros fatores da poligamia, perversos fatores da poligamia, menor produtividade econômica, menores índices de desenvolvimento humano. Eu falo de desenvolvimento humano e não só de condição econômica de um país. Desenvolvimento humano é um índice amplo. São países subdesenvolvidos. Eu quero lembrar aqui que nesse Tratado da União de Fato, uma obra bilíngue, com mais de 900 páginas, publicada pela Almedina,
fruto de um congresso internacional feito pela ADEFAS sobre a união estável ou união de fato, coordenada por mim, por Atalá Correia e por Alicia Garcia de Solavaggione. Nós tivemos aqui vários países, né, representados por autores, 3 continentes representados, continente europeu, continente americano e também a África. E um dos autores, que é o autor africano, Pedro Fansoni, escreveu sobre a união de fato em Angola. E esclarece que a Constituição da República de Angola só permite o casamento monogâmico. Nas sociedades tradicionais, subsistem ligações poligâmicas, mas não com caráter geral. Nas cidades, que é onde vive a maior parte da população, rege a monogamia, mesmo nos bairros periféricos, ou seja, nos bairros mais pobres. E a juventude urbana atual e a rural letrada rejeita a poligamia. Perguntei, então, ao professor Fansoni o que seria uma juventude rural letrada. Rural, claro, que vive na zona rural, mas letrada, né, na sua colocação. Todos que têm, pelo menos, alfabetização, não são letras, né, no sentido mais graduado, simples alfabetização em Angola, não aceitam a poligamia. Poligamia que já imperou em Angola no passado. Por isso, diz o professor Pedro, nas sociedades tradicionais subsistem ligações poligâmicas, que não constituem família em Angola. Então, este é um exemplo, né, que se deve levar em consideração e, mais uma vez, refletirmos. Por que esta ideia de implementar um sistema poligâmico no nosso país? E quando eu digo ideia, não é só por causa desse trisal, não é só por causa da mídia, é realmente um movimento de poucos, né, que visam esta implementação para a banalização da família, em prejuízo dos próprios membros da família, em prejuízo da mulher. E, pasmem, há mulheres que defendem esse sistema poligâmico, né? Depois de tanto e tanto trabalho que tivemos e que tiveram tantas mulheres para alcançar a igualdade. A poligamia gera desigualdade. E aí, por exemplo, Mr. Catra, né? um exemplo aspas, né? Um indivíduo que faleceu e mantinha relação poligâmica, outros tantos casos que eu poderia citar de prejuízos graves às mulheres nesse tipo de relação, como acontece na África. Reitero. Vejam que a insistência não para, né, destes poucos que querem a poligamia no Brasil. Agora, na 9ª Jornada de Direito Civil, realizada agora, nos dias 19 e 20 de maio, de que participei, uma proposta na Comissão de Família para validar a união estável formada por mais de 2 pessoas. Os tais dos trisais, a poligamia. E ainda, pasme, tentou fundamentar a sua proposta, o proponente, no artigo 226 da Constituição, que constituiria uma cláusula geral de tutela das entidades familiares. Claro, das entidades familiares ali expressas: união estável monogâmica, casamento monogâmico e família monoparental. Vem dizer depois, na 5ª linha, que o STF reconheceu plena validade às uniões estáveis homoafetivas. Sim, mas com monogamia. Basta ler o acórdão daquelas 2 ações antes citadas, né? E não em poligamia. Ou seja, só poderia ser rejeitada essa proposta como foi, e é importante falar da rejeição, porque nessas jornadas de direito civil, já estamos na 9ª jornada de direito civil, participam especialistas, os trabalhos são feitos com muitos debates, e o que é proposto e aprovado vale como interpretação, e o que é proposto e rejeitado também deve valer como interpretação.
não foi aceita a poligamia na 9ª Jornada de Direito Civil como relação de família. Isto posto, vamos ver o que é esse parentesco socioafetivo, porque a partir do momento que o pedido de providências da ADEFAS foi acolhido pelo CNJ, a partir do momento em que a ADEFAS, atuando como amicus curiae, ofereceu fundamentos ao Supremo Tribunal Federal para que não aceitasse essa outra espécie poligâmica do concubinato, não houve mais, né, digamos assim, uma divulgação maior a respeito desses tais trisais, querendo manter relações de família, né? Qual, então, é esta novidade, né? Querem, por meio de uma criança indefesa, vulnerável, retomar uma ideia falsa de que formam uma família perante o direito brasileiro. Querem o registro dessa criança em nome dos três e, o pior, se baseiam no parentesco socioafetivo. Quando o parentesco socioafetivo é outra coisa. Primeiramente, se fundamenta no artigo 1593 do Código Civil, nessa outra origem que está aí na tela. É uma inovação do Código Civil de 2002, parentesco não se limitar à consanguinidade, à adoção e ao parentesco por afinidade do enteado, da madrasta, da enteada, do padrasto. Parentesco passou a ter mais 2 espécies. Uma, por reprodução assistida, matéria que será tratada a seguir pela professora Ana Cláudia, e outra, o parentesco socioafetivo por uma criação jurisprudencial. O vínculo, então, não advém de laços de sangue ou de adoção, advém do reconhecimento social e afetivo da paternidade. Social, e não só afetivo. Daí já se vê um grande empecilho para que esse trisal consiga, como diz, por meio de uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, obter esta paternidade tripla. Parentesco socioafetivo, é bom esclarecer, tem 2 espécies, né, reconhecidas no direito brasileiro. A espécie registral, que é a adoção à brasileira, em que um homem apaixonado por uma mulher registra o filho sabendo que não é dele como seu, e cria e educa este filho, inclusive perante a sociedade, como seu, diante da omissão do pai biológico. E o parental, que é o filho de... a espécie parental, que é do filho de criação, em que também há uma omissão do pai biológico. Aqui não há registro falso, porque é claro que a adoção brasileira se baseia no registro falso, mas perante a sociedade, aquela pessoa é filho, é o chamado filho de criação, popularmente chamado filho de criação. Requisitos do parentesco socioafetivo, numa e na outra hipótese. Tractatus, o pai e a mãe, ou a mãe devem tratar, ou deve tratar o filho como seu, e reputácio. A sociedade tem de reconhecer a existência de uma relação de maternidade ou paternidade. Onde é que a sociedade reconhece a existência? A sociedade como um todo, reconhece a existência de paternidade ou de maternidade numa criança em relação a um trisal. Onde? Sociedade. Sociedade brasileira, obviamente, não adota e não aceita a poligamia. Não é só uma questão legal, é uma questão social. E na espécie registral, só para a gente poder esclarecer isto, porque também isto vem sendo, às vezes, mal explicado, da adoção à brasileira, daquele homem que registra como seu filho, né? E que, de onde surgiram uma série de julgados, porque depois de se separar da mãe, às vezes aquele pai registral quer desprezar, né? E desfazer essa paternidade e não consegue, né?
diante da jurisprudência brasileira, é necessário um outro requisito, a inexistência de vício de consentimento. Então, o homem que registra filho como seu, ele deve saber que não era seu filho, não teve vício de consentimento, porque se não sabia e foi enganado, cabe sim a negação, vamos dizer assim, da paternidade. Aqui um acórdão relatado pelo ministro Belize, 2015, exatamente sobre esse vício de consentimento que impede a constituição e a permanência de uma relação socioafetiva. Em suma, na espécie registral, que é a adoção à brasileira, reconhecimento na sociedade. Na espécie parental, que é o filho de criação, reconhecimento na sociedade. No STF, quando se formou esse tema 622, e, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, foi julgado o RE 898060, foi considerada a possibilidade de multiparentalidade, ou seja, de 2 pais e uma mãe para uma criança, para um filho, para uma pessoa, somente na adoção à brasileira, exatamente naquela espécie registral que eu acabei de apontar, do homem que registra um filho, sabendo que não é o seu pai, e que depois tem, de algum modo, a paternidade contestada, inclusive pelo próprio pai biológico, ou pelo filho quando cresce, né, e quer o reconhecimento da paternidade biológica. O que o Supremo resolveu? Que cabe, nessa hipótese de adoção à brasileira, a multiparentalidade. A Defas atuou como amicus curiae nesse processo e tem plena convicção disso. E segundo esta tese que se formou de repercussão geral, que nós já vamos pôr na tela, a paternidade socioafetiva não impede o reconhecimento da biológica. E não o contrário, né? Que é exatamente o que esse trisal pretende, que o reconhecimento da biológica do casal, né, não possa impedir a maternidade socioafetiva da outra mulher que compõe a relação de 3 pessoas. Esta tese fixada pelo STF, a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. E, na tese sugerida pelo ministro Dias Toffoli, o mesmo sentido, mas ainda mais restritivo, né? Acórdãos posteriores a essa tese de repercussão geral. Mesmo na adoção à brasileira, não reconheceu a multiparentalidade porque condicionado o reconhecimento ao interesse da criança, aos mais elevados interesses da criança. Então, esta possibilidade de multiparentalidade, inclusive na adoção brasileira, após aquela tese de repercussão geral, só é validada quando opera no interesse da criança e do adolescente. Não é interesse só material, é interesse no sentido exatamente completo, global, da preservação dos elevados interesses da criança. Né? E aí continua, né, o acordo de relatoria do ministro Belize, e diante desse acórdão, eu inclusive escrevi um artigo publicado no site da Defas, exatamente a respeito desse tema, né, em que parece que eu antevia, né, lá nos idos de 2018, que viria aí alguém querer o registro de uma criança em nome de 3 pessoas, né? E quando esse trisal tentou fazer o registro no cartório da criança em nome, recém-nascida em nome dos 3, certamente utilizou o provimento do CNJ. Então, vamos analisar esses provimentos para finalizar a nossa exposição.
Provimento CNJ 63 de 2017, que tornou meramente administrativo o procedimento de reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva. Mas possibilitou realmente a multiparentalidade? Bom, vamos de antemão dizer que esse provimento foi revogado, aspas, foi complementado por um ulterior que praticamente modificou ou esclareceu devidamente o seu sentido, né? Vamos direto ao artigo 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais e de 2 mães no campo filiação no assento de nascimento. O que quis dizer esta norma administrativa, né? Seriam estas as situações possíveis? 1 pai e 2 mães, 2 pais e 1 mãe, 2 pais e 2 mães? Este foi o intuito do Conselho Nacional de Justiça, né? Ou não? Pois bem, logo com esse provimento, diante das manifestações feitas contrárias, inclusive pelos cartórios de registro civil em relação ao ali exposto e interpretado, né, por alguns no sentido de que caberia todo aquele tipo de registro, né, antes exemplificado, o ministro João Otávio de Noronha, que foi o relator, né, ali naquela norma, né, que deu origem àquela norma, em relação ao provimento, esclareceu sobre a impossibilidade de registro de multiparentalidade e sobre a possibilidade de reconhecimento de paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva por casais do mesmo sexo. Foi isto que o provimento quis, né, trazer, né? E aqui está o esclarecimento do ministro Noronha, que o provimento 63 não abriu mão da reserva à segurança jurídica e não possibilitou a subversão do procedimento criado, não abrindo espaço nem mesmo para o registro na adoção à brasileira, né? Não quis propiciar uma adoção à brasileira. Pois bem, aí eu desenvolvi esse tema neste artigo, também publicado no site da DEFAS, exatamente com o esclarecimento do ministro Noronha, e mostrando que a única hipótese de multiparentalidade é aquela onde ocorre um processo judicial, e não meramente administrativo em cartório de registro civil. É o Poder Judiciário, após ampla produção de provas, que deve decidir se haverá o duplo registro na adoção à brasileira, né? Ou seja, o pai socioafetivo e o pai biológico, e não a prevalência de uma ou outra espécie de paternidade. Veio, então, o provimento CNJ 83, né? Em que houve alteração dos requisitos da maternidade e da paternidade e da maternidade socioafetiva, começando pela idade mínima do filho, 12 anos, para que essa criança possa se manifestar, se quer aquele pai ou aquela mãe socioafetiva. A necessidade de comprovação perante o cartório, que isto é algo efetivamente me parece dificílimo, perante um cartório, se comprovar a paternidade ou maternidade socioafetiva com verificação dos elementos objetivos, né, do exercício da paternidade ou da maternidade socioafetiva. Mas a regra é importante que esteja lá, porque não é simplesmente a declaração, né? E a paternidade e a maternidade socioafetiva se formam no decorrer do tempo, né? Por isso também essa idade aqui de 12 anos. Mais uma vez, o consentimento do filho e intervenção do Ministério Público obrigatória, segundo o provimento 83, também importante essa intervenção, e um artigo fundamental, dois parágrafos acrescidos, em que se vê somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno ou do materno. A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo
deverá tramitar pela via judicial. Portanto, o CNJ permite a inclusão de um único ascendente socioafetivo pela via registral. A norma se destina aos casais formados por pessoas do mesmo gênero em relações monogâmicas. A mulher tem um filho, não está registrado pelo pai biológico, ou teve esse filho de reprodução assistida independente, conhece uma outra mulher e faz, aí sim, provada a socioafetividade, o registro de ambas como mães. Destinação da norma a filho reconhecido por um único genitor, sendo criado por outra pessoa, inclusive de outro sexo, isso nas relações, né, que não formam propriamente um casal, mas que tem a ajuda, a criação de uma outra pessoa, né? Foi isso que o CNJ fez, né? E não criar uma multiparentalidade ao gosto do freguês, né? Que certamente não é a criança, o freguês. A eleição da paternidade socioafetiva ou da biológica deve sempre depender da análise do caso concreto, como escrevi nesse artigo, nesta obra, O Direito e a Família, de coordenação do professor Ives Gandra e do professor Paulo de Barros. No entanto, descabe a multiparentalidade sob o enfoque de pluralismo nas relações familiares. Recorde-se que a formação da família moderna, embora tenha sua base na afetividade, deve manter-se como sustentáculo da sociedade e, para tanto, sujeita-se à organização propiciada pelo direito, devendo ser evitada a sua banalização, o que decorreria do reconhecimento da multiparentalidade. Correção daquelas notícias. Trisal, que teve um bebê em Bragança Paulista, não conseguiu registrar a criança no nome de 3 pais em cartório e teve que fazer o registro apenas com o nome dos pais biológicos. O bebê nasceu em abril e a família acionou advogados. Eles agora vão acionar a justiça, pedindo a inclusão do nome da segunda mãe, que não é permitida pela legislação e pelo ordenamento jurisprudencial brasileiro. A outra notícia. Neste sábado nasceu Pierre, bebê, de um casal em cuja relação há mais de uma mulher. Pierre não será registrado pelos pais com o sobrenome dos 3, e não o contrário, como constava da notícia. O trio, que mora em Bragança, planeja entrar na justiça para que Pierre tenha o sobrenome dos 3 na certidão de nascimento. 2 pontos. Pela lei, pelas normas administrativas e por todas as decisões do STF e do CNJ, não é possível fazer o registro com a paternidade tripla, por não existir, no caso, o parentesco socioafetivo. E, por fim, deveria constar da notícia, aquele casal está sujeito à perda do poder familiar. O casal, inclusive, está sujeito à perda do poder familiar. Como aconteceu com um dos trisais que fez a lavratura de escritura pública antes do pedido de providências da DEFAS e do acórdão do CNJ, uma tabelinha de notas em Tupã, que depois prestou concurso em São Vicente. Ela lavrou 2 escrituras de trisais como união estável, que foram havidas como nulas, inválidas pela própria decisão ou acórdão do CNJ, e num desses casos, aquele casal que tinha o filho, né, ao trazer mais uma mulher para essa relação, perdeu sim a guarda da criança em prol dos avós maternos. Por quê? Porque trisais não são relações aceitas como benéficas para uma criança, em face dos costumes, tão importantes costumes, né, da sociedade brasileira. Era o que eu tinha a dizer, agradeço, depois me coloco às ordens aí para a gente poder debater um pouco mais sobre o tema e devolvo a palavra ao Sandro
para poder, então, darmos continuidade ao nosso webinar. Ok. Meus agradecimentos à professora Regina Beatriz, sempre muito cirúrgica e brilhante nas suas apresentações, trazendo muita luz, né, nesses tempos sombrios, mais esclarecimentos bastante determinantes aí para a família brasileira, né? Nesse momento, encerramos a primeira parte da exposição e passo a palavra para a professora Ana Cláudia Brandão para conduzir a segunda parte dessa magnífica exposição. Por favor, professora Ana Cláudia. Olá, boa noite a todos. Parabéns à queridíssima Regina, como sempre, cirúrgica, digamos assim, em suas palavras, direta e verdadeira, né? Porque hoje nós vivemos num momento estranho, eu digo estranho, em que essas notícias são veiculadas a todo momento, como se isso fosse realmente o desejo de toda a sociedade. E aí eu gosto de dizer que ser conservador não significa ser discriminatório ou ser contra as minorias, né? A palavra conservador significa a intenção de manter e de respeitar as instituições vigentes. Então, às vezes as pessoas, como o tema que eu vou falar é um tema que desperta realmente essa ideia de preconceito, que é a inseminação caseira, ou quando a gente fala que o ordenamento jurídico não prevê essa questão de trisal, eu gosto sempre de esclarecer que nós estamos falando aqui do ponto de vista jurídico, não é? Não se trata de impor um modo de viver a ninguém. O Estado não pode fazer isso. Mas é claro que o Estado também não pode regular e dar efeito a tudo que as pessoas querem. Então, eu gosto de falar autonomia, sim, mas da autonomia decorre responsabilidade. E quando a gente fala de família no trisal, no filho, na inseminação caseira, nós estamos falando de uma terceira pessoa, que é o filho que vai nascer. Que em momento algum parece que as pessoas que têm esses projetos estão pensando nessa terceira pessoa. Não é? Então, a mídia, eu acho que isso desperta a curiosidade, a atenção, ou atrai seguidores, digamos assim, essas notícias, que são, na verdade, fora da realidade. E não adianta a gente dizer que aquela ideia de senso comum e de razoabilidade não existe numa sociedade plural, porque essa ideia existe e ela sempre vai existir. Então, eu gosto de esclarecer aqui que não se trata de nada, nenhuma ideia contra minorias ou nenhuma ideia discriminatória. Eu gosto de dizer que cada um vive como quer. Cada um vive como quer ser feliz. Mas o direito não corrobora todas as suas vontades. Não é? Então, é uma coisa bem diferente. Nós estamos falando aqui como juristas, como estudiosos do direito. Não como julgadores do modo pelos quais as pessoas vivem. Né? Embora eu seja uma julgadora, mas nem família nem de família eu participo, né? Eu sou juíza de uma vara civil. Eu gosto de esclarecer isso porque são temas polêmicos e às vezes nós somos, digamos assim, nós somos mal interpretadas e a questão não é essa. Nós estamos falando aqui do ponto de vista eminentemente jurídico. Então, pegando o gancho do que a professora Regina falou, o que vem acontecendo com esses projetos parentais? Né? Um projeto parental de formar uma família com trisal, um homem e duas mulheres. E aí surge a questão da inseminação caseira. Por que essa nova modalidade, digamos assim, de produção, de reprodução? Isso decorre da disseminação das técnicas, da utilização das técnicas de reprodução humana assistida no Brasil e também pelos altos custos desses procedimentos. Esses procedimentos também se tornaram muito evidentes na mídia, principalmente com o reconhecimento da família homoafetiva, homossexual, e em que essas pessoas planejam ter filhos
E, por incrível que pareça, embora a socioafetividade esteja muito em voga e até equiparada ao biologismo pelo STF, mas ainda existe, sim, a procura por ter um filho biológico. E isso está evidenciado nos números, né? Quem tiver interesse pode consultar o CIS-Embryon, que é um site da Anvisa, da ANS, que traz todas as estatísticas sobre embriões congelados, sobre quantos procedimentos foram feitos nas clínicas de reprodução. Por exemplo, no Brasil, nós temos mais de 100 mil embriões congelados. Eu li, Ricardo, um dia desses, que na Argentina já existe uma preocupação, eles têm mais de 20 mil embriões congelados. Quer dizer, a população é muito menor do que a nossa, mas já é um número, proporcionalmente à população argentina, alarmante. Então, existe, de fato, uma procura, e essa procura é justamente porque as pessoas querem ter seu filho biológico. Por que não há uma procura pela adoção? Onde fica o crescimento ou não pela busca da adoção? Então, existe esse paradoxo, ainda que pode ser até cultural, de as pessoas buscarem esse projeto parental de terem esse filho biológico. Embora a reprodução assistida permita também, mediante a doação de óvulos, a doação de espermatozoides e até do próprio embrião, que essa parentalidade seja socioafetiva em relação àquele que não participa com seu material genético. Por exemplo, numa inseminação heteróloga, em que o marido autoriza a mulher a ser inseminada com o espermatozoide de um doador, que será anônimo. Quais são os problemas dessa inseminação caseira? Se dizem, as pessoas que procuram esse método, dizem que o primeiro motivo seria o alto custo da fertilização in vitro. Nas clínicas, né, procurar uma clínica de reprodução sai caro, é um tratamento custoso, não é? E muitas vezes essas pessoas homoafetivas, elas têm a impossibilidade biológica de engravidarem, porque são do mesmo sexo, mas elas não têm nenhum problema de infertilidade. Então, já é um fator, não é, que atrai, digamos assim, a busca por essa inseminação caseira. Então, se a gente tiver curiosidade sobre o tema, na internet está disponível, engraçado, tem até tutoriais de como se inseminar dentro de casa. Isso aí, eu não sei se vocês estão vendo meu PowerPoint, então. Isso aí, por exemplo, é um kit de inseminação caseira que a pessoa compra facilmente na internet. Acessa YouTube e YouTube, com vídeos explicativos, diz como é que é feito o procedimento. Então, normalmente, quem é que procura essa inseminação caseira? São casais femininos, né, que elas, né, geralmente não têm problema de infertilidade e querem engravidar sem ter uma relação sexual com uma pessoa do sexo oposto, uma relação heterossexual. E aí, isso é o perfil normal, né? Não significa que um casal heterossexual, por exemplo, com um homem com problemas, não possa fazer isso. Mas, assim, se complica mais a situação aí nesses casos. O que a gente tem visto de praxe são mulheres que não querem ter relação heterossexual, mas querem ter um filho com a parceira, não tem problema de infertilidade e não querem recorrer às clínicas por conta aí do alto custo. Quem seria esse doador, entre aspas? Normalmente, nós temos, aí eu coloquei um exemplo aí de um Facebook, né? Nós temos vários perfis. Se você colocar no Google, você vai encontrar vários perfis de homens que dizem que doam, digamos assim, espermatozoides, né? E eu até brinco que é um delivery, né? Ele vai lá na casa da pessoa e deixa lá o espermatozoide no pote, e a pessoa, com aquele kit, com tutorial, a mulher consegue se autofecundar, se auto-inseminar. Aqui é um exemplozinho, ó, sou gaúcho, moreno, tal, sou sadio, doador de esperma, me chamo Lucas, e não quero nada. E esse aqui é totalmente filantrópico, não é? Não quer receber nada para essa doação. Interessante que muitos desses casos também são de pessoas
homens que são amigos, digamos assim, desse casal homoafetivo e que se oferecem para serem doadores. Normalmente, o perfil desses casais é de procurar pessoas estranhas, justamente porque a ideia é não ter qualquer vínculo com o doador, como acontece numa inseminação que é feita numa clínica. O doador ele está resguardado pelo anonimato. Não existe aí fim lucrativo, que é proibido no Brasil, doação é doação, efetivamente, e esse doador não poderá ser identificado para fins de relações de filiação com o filho que nasce aí, decorrente de uma técnica utilizada numa clínica. Então, o que vai acontecer aí com a inseminação caseira? Nós temos o primeiro problema, que é o registro do filho que vai nascer. O filho ele é biologicamente só daquela mulher que engravida. Na declaração de nascido vivo, que é o documento que vai ser levado ao cartório, vai constar como mãe a parturiente, que é a mãe biológica, efetivamente. Não há nenhum problema quanto a isso. A questão é, e essa parceira, essa companheira, ou até esposa, como ela vai constar nesse registro de nascimento? A professora Regina já falou da possibilidade de uma dupla maternidade, ou de uma dupla paternidade, ou até de uma multiparentalidade. O que é que tem acontecido Brasil afora? Esse aí foi um caso em que elas comemoram o registro aí com a dupla maternidade, sendo que esse registro ele não pode ser feito diretamente no cartório. O provimento 83 e o provimento 63, eles tratam, o 63 especificamente, trata da reprodução assistida ocorrida nas técnicas, ocorrida com a utilização das técnicas, numa clínica credenciada, mediante toda uma documentação que é levada a cartório, e aí sim o registro vai sair no nome dos, eu chamo encomendantes, sem problema. No caso dessa inseminação caseira, os cartórios, e isso aí tem sido motivo de grita, inclusive aqui em Recife, publicaram já em redes sociais, cartório tal discrimina mulheres, porque as mulheres procuraram um cartório para fazer um registro diretamente em relação a essa dupla maternidade, e o cartório disse, olha, não posso, não existe respaldo legal, vão mandar para o juiz, você tem que procurar o judiciário. E aí esse cartório foi acusado de ser homofóbico e etc. O problema é que, de fato, os provimentos do CNJ não permitem o registro dessa dupla maternidade se não for com a intervenção do judiciário. E aí, vejam que ponto interessante. Muitas dessas decisões judiciais que autorizam o registro dessa dupla maternidade têm se fundamentado aí no provimento 63, aplicando por analogia uma inseminação caseira, uma fecundação que ela é natural. Vejam bem, há um processo que é uma técnica médica regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e regulamentada pelo CNJ. Então, extraí aqui um texto de uma sentença de Santa Catarina, em que a juíza ela coloca que o provimento possui uma lacuna em relação à inseminação caseira e que, por isso, ela utiliza o método integrativo para reconhecer o registro também nesses casos, aplicando o provimento 63. E aí, eu aqui contesto essa questão. Será que realmente a gente está tratando da mesma coisa? Ou será que a vontade no planejamento familiar é que pode ser coincidente, mas a técnica não é a mesma? A gente está falando de um procedimento de inseminação caseira em que existe um pai biológico que não está com nenhuma garantia de anonimato em relação às suas obrigações de filiação, como também um filho
que não pode ser privado de suas relações de filiação, que aí é a parte sempre esquecida, né, eu acho, quando a gente vem falando de planejamento familiar. É planejamento do casal, planejamento do homoafetivo, do hétero e etc. E o filho, ele vem lá atrás como se ele nunca fosse questionar nada, nem ser titular de direitos em relação à sua própria origem e à sua filiação, né? Ele é o ponto que ninguém pensa, digamos assim, nesses projetos parentais. E essa decisão, ela também fala dessa questão do conhecimento da origem, né? Porque fala que essa pessoa é anônima, foi um caso aí em Santa Catarina, reside em outro estado, e a eventual busca pela ascendência biológica da criança não terá qualquer obstáculo, né? E determina aí o registro. Tem uma coisa interessante na pesquisa que eu fiz, que é, praticamente em todo o Brasil, esse registro tem sido feito nesse procedimento de reconhecimento de uma socioafetividade de uma criança que praticamente nasceu, não é? Como é que a gente poderia falar de uma relação de afeto de uma criança que é recém-nascida? Mas os tribunais, isso aí, essas decisões que eu tenho visto, todas ainda estão em primeira instância, né, a grande maioria foram de primeira instância, reconhecendo aí a dupla paternidade com base na equiparação a esse provimento da reprodução artificial. Aqui em Pernambuco, nós temos uma coisa interessante, né? As varas da infância e juventude, elas vêm reconhecendo a possibilidade de adoção. Por quê? Porque o conceito de socioafetividade, segundo os juízes aqui, ainda não pode ser visto, já que a criança acabou de nascer. Não existe nenhuma relação ainda com a companheira. Então, o que é que aqui tem sido feito? Que, a meu ver, eu acredito que, tecnicamente, seja mais correto. O reconhecimento de uma adoção unilateral, né? Com todos aqueles cuidados que uma adoção requer. A parceira, que não é a mãe biológica, ela vai adotar a criança da mãe biológica. E não com base no reconhecimento socioafetivo, embora aqui também tenha nas varas de família, né, mas a grande maioria tramitou nas varas, vem tramitando nas varas da infância com esse procedimento de adoção unilateral pela outra mãe, digamos assim, já que não se tem ainda a socioafetividade reconhecida. Eu só vi realmente essa decisão em Pernambuco. Né? Nos outros estados que eu tenho acompanhado, as decisões têm sido por reconhecer a socioafetividade dessa mãe, digamos assim, que não é a biológica. Nós temos aí algumas reflexões a respeito da inseminação caseira. Né? Primeiro, a questão dos riscos para a saúde. Nós sabemos que numa clínica é feita toda uma bateria de exames em relação até os doadores, em relação às próprias receptoras, em relação a o risco da própria gravidez, a questão aí da insegurança jurídica, né? Autonomia no planejamento familiar, e um ponto que eu acho muito importante, que alguns doutrinadores de família vêm defendendo, que é a contratualização da filiação. Inclusive, a professora Regina falou da Jornada de Direito Civil, e eu li um enunciado muito interessante, que fala que não pode ser objeto de contratualização direitos humanos. Ao meu ver, isso não precisava nem de ser um enunciado, né, de tão óbvio que isso é. Mas as pessoas, nós já vimos doutrinadores dizendo, olha, vamos fazer um contrato de como criar os filhos. O filho vai ser da religião tal, o filho vai ser vegano, o filho não vai tomar vacina. Até que ponto a gente pode contratualizar a filiação? E nessa inseminação caseira, as mulheres envolvidas fazem um pacto com esse doador de que ele nunca irá buscar qualquer relação de filiação com essa criança. Quer dizer, uma coisa totalmente nula. A criança, você não pode dispor da paternidade do seu filho. Ele vai poder, sim, a qualquer tempo, investigar
a paternidade, procurar esse pai, que é o pai biológico dele, que não está garantido pelo anonimato, porque o provimento, ao meu ver, você não pode aplicar por analogia, dar as mesmas garantias ao doador anônimo lá da inseminação, da reprodução artificial, para a reprodução caseira. Não é? Não vejo como você aplicar analogicamente esse provimento à inseminação caseira. Então, essa criança, esses pactos, eles não são válidos. E aí eu vou mais além nessas reflexões. Será que no futuro essa criança ela poderia demandar a sua mãe por dano moral em relação ao dano psicológico de ela não ter o direito de saber quem é seu pai ou até mesmo da sua filiação? Ela ter sido sonegada desse direito? Será que nós vamos ver no futuro esse tipo de ação? Mas nós já vemos abandono afetivo. Então, eu repito, essas produções, digamos assim, caseiras, elas não se sustentam do ponto de vista do melhor interesse da criança. Né? A criança não pode ter seus direitos sonegados nem contratualizados por conta de uma exacerbação, que eu chamo, da autonomia no planejamento familiar. E a própria Constituição Federal, ela fala, é livre o planejamento familiar baseado na responsabilidade. Né? Então, essa autonomia, ela não é ilimitada. Ela tem como limite, sim, o melhor interesse da criança que vai nascer. E aí eu digo mais, essa criança você pode dizer, mas ela não existe, ela não é pessoa, ela vai ser fruto ainda do que virá, mas ela já pode sim ser tratada, isso é uma evolução, digamos assim, do próprio direito civil, como um sujeito de direito. Né? Geração futura. A geração futura ela já é sujeito de direito quando a gente fala, por exemplo, em direito ambiental. Nós somos obrigados a preservar o meio ambiente para gerações futuras. Então, nós também somos obrigados a preservar o melhor interesse das crianças, das gerações futuras. A obrigação é a mesma. Então, eu acho que nesse tópico especificamente da inseminação caseira, é sim uma exacerbação da autonomia no planejamento familiar. E eu acho que ela espanca aí justamente no melhor interesse da criança em relação a estabelecer as suas relações de filiação. E aí, repito, falando juridicamente em relação aos próprios direitos dela. Não estou discutindo que a família monoparental ou homo, ela é psicologicamente mais adequada, menos adequada, não. Não é a forma que essa família vai viver, mas os direitos que são inerentes a uma relação de filiação e que não podem ser sonegados por uma dita, digamos assim, autonomia no planejamento familiar. Não é mais ou menos isso que eu queria colocar aqui em debate, né? O tema, ele, de fato, desperta muito mais reflexões do que respostas exatas em relação a ele. Obrigada a todos. Obrigado, professora Ana Cláudia, pela belíssima apresentação e esclarecimento em torno de um tema bastante polêmico, né? E nesse momento, nós encerramos a exposição e abrimos para as perguntas, né, dos nossos associados aqui presentes e aqueles que também ainda que não são associados. Convido-os a se associarem, né, oportunamente agora. E abro as perguntas, e quem quiser fazer a pergunta pode ficar à vontade para abrir o microfone e direcionar as perguntas às respectivas expositoras. Por favor. Enquanto o pessoal se anima, porque já temos aqui várias colocações importantíssimas, né, no bate-papo, que eu faço questão depois que o Sandro leia, né, o que efetivamente ali há de conteúdo é importante complementar. A Cláudia, sempre com os meus cumprimentos, pela clareza, pela objetividade, né? E pela coragem, né? De desenvolver temas que podem não ser
a nossa posição da Defas pode não ser simpática numa primeira vista, mas esse posicionamento é efetivamente de proteção, especialmente aos mais vulneráveis, no caso, as crianças que ainda não nasceram e que são projetadas, ou que já nasceram e que podem ficar aí sujeitas a uma relação que não é de aceitação social, e dentro do que a Ana Cláudia colocou, de uma minoria. E o que nós estamos vivendo hoje em dia é algo muito perigoso, é a ditadura das minorias. A partir do momento que nós considerarmos que tudo cabe, né? Tudo cabe no Brasil, tem uma minoria que pratica pedofilia. Existiria, então, o direito de ter relações com crianças? Tem uma minoria que pratica relações sexuais com mortos. Existiria o direito à necrofilia? Agora, no campo da psiquiatria, quem diga que há uma minoria e que deveria ser respeitada que não quer tratamento em caso de esquizofrenia. Haveria o direito a não ser tratado em caso de esquizofrenia? Onde vai parar essa ditadura da minoria, né? É isso que nós precisamos estar muito atentos e avaliar em cada caso desses, né, exemplificado, onde é que está a proteção das pessoas envolvidas na relação, mesmo dos adultos, na poligamia, nesse tal poliamor, onde está a proteção da criança e na inseminação caseira, aonde está a proteção de todos os envolvidos, como disse a Ana Cláudia, daquele mesmo insensato que doa ou que vende por alguns reais o sêmen, né? E poderá ser havido efetivamente pelo ordenamento jurídico brasileiro como pai, com todas as obrigações, com todos os efeitos, né? Então, é tudo isso que precisa de reflexão, né? E não continuarmos a falar ou ouvirmos e ficarmos calados, porque nós não falamos em o direito da minoria, o direito à felicidade, o direito ao afeto, à afetividade, né? Vamos pensar no ordenamento jurídico como um ordenamento que cumpre a sua finalidade, que é o quê? A organização da sociedade. E o ordenamento do direito de família, do direito das sucessões, o ordenamento de tudo isto que comentamos aqui, da própria reprodução assistida, embora a reprodução assistida ainda não seja regulada em lei, esperamos que venha a ser, né? As bases também ali são as bases jurídicas. Em prol de quem? Em prol das pessoas envolvidas nas relações, não é? Então, tudo isso, né, é muito importante, né, que seja dito, que seja falado e que seja espalhado pela maioria, para que a gente não se submeta efetivamente a essa ditadura da minoria que grita, e grita muito, enquanto que a maioria fica calada porque tem certeza que tem razão. Tudo que eu e a Ana Cláudia colocamos é tão óbvio. Claro, alguns dados específicos, estatísticos, de decisões judiciais, com um pouco mais de detalhamento, talvez não fosse do conhecimento geral, mas a lógica dos nossos raciocínios, meu e da Ana Cláudia, é de uma evidência solar. Então, nós sabemos que temos razão, todos nós, né? E, ao mesmo tempo, a maior parte de nós se cala, né? Então, nós temos que falar, nós temos que bradar, inclusive, né? Tudo o que pensamos, exatamente para que esta geração, né, extremamente, que pode ser extremamente prejudicada por tudo isso que nós comentamos, né, possa ser uma geração saudável, né? Saudável em todos os sentidos. Imagine uma criança chegando na escola e dizendo: quem é seu pai? Seu pai está na reunião? Tá. O pai, sou o pai. Ah, mãe, sou a mãe. Mas eu também sou a mãe.
Mas como é mãe, né? Porque nós vivemos uma relação de trisal. O bullying que essa criança vai sofrer na escola, né? E por quê? Porque a sociedade brasileira não aceita esse tipo de relação, como também não aceita o concubinato. E tivemos que chegar no Supremo Tribunal Federal para demonstrar, por meio de tese de repercussão geral, que o concubinato não gera efeitos. Isso é um óbvio que não pode gerar efeitos. É a cumplicidade num ato ilícito, o ato ilícito do adultério que gera o concubinato. Essa ideia de que união estável homossexual é união poligâmica, que isso? Que isso? União estável homossexual é união monogâmica. Basta perguntar para uma pessoa homossexual: quer constituir família? Quero. Quer constituir família A3, A4, A5? Essa pessoa vai responder. Eu já fiz, inclusive, pesquisa a respeito. Casuística, mas fiz. A pessoa vai dizer: imagine, eu quero viver com uma única pessoa, de maneira monogâmica. Então, é uma ofensa aos homossexuais essa tentativa de fundamentar qualquer tipo de embasamento que não existe de trisais nas relações entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma ofensa. E não adianta ficar chamando de homoafetivo, né? Porque a expressão é mais bonitinha, e defender trisal com base em relação homossexual. Não adianta, porque não vai resolver o problema. A pessoa que fica defendendo a homoafetividade e, ao mesmo tempo, diz que a homossexualidade embasa a poligamia, né, está atacando os homossexuais, a dignidade do homem e da mulher que vivem relações com pessoas do mesmo gênero. Né? Trisal, como falou aqui a Márcia, né, é tribal. E ela citou, inclusive, Mário Vargas Llosa, a frase de Ortega y Gasset, um fenômeno em que se vê um retorno do primitivismo chamado da tribo e de certas formas de barbárie disfarçada sob a roupagem de modernidade. Isto não é modernidade, isto é tribal. Assim como inseminação caseira, o que é isto? Né? Quantos e quantos riscos para a saúde, né? Como disse a Ana Cláudia, né? Onde é que estamos? Né? Parta para uma adoção, né? Nem precisa ir procurar reprodução, tem tanta criança no Brasil para ser adotada, né? Use do sentido de solidariedade, né? Sendo ou não cristão, vai adotar uma criança, né? Enfim, era isso que eu queria desabafar um pouquinho, agradecendo aí a todos e esperando que possamos aí debater ainda mais nesta noite. Bueno, como siempre, la profesora Regina Beatriz Tavares da Silva, a pesar de que dice que yo soy complicado porque es mi compañera en una unión estable, realmente hay cuestiones que, como aclaró muy bien ella, son incomprensibles. Como dijo Ana Claudia, ahora ¿cómo es? En Google o uno puede hacer una inseminación. Entonces yo mañana tengo un amigo que le está doliendo mucho el estómago y lo voy a operar porque yo entiendo que él tiene un problema, entonces yo lo voy a operar. Porque en Google me explica cómo hacer una operación de páncreas. Estamos todos locos, estamos todos locos. Es terrible, es terrible. Bueno, lamentablemente me tengo que ir, pero quiero dejar una cuestión grata, por lo menos para este webinar, que realmente me resultó triste. Me resultó triste por las cuestiones que se trataron. Me resultó triste. Resulta que un padre tiene un hijo y ese hijo decide ser sacerdote. Entonces el padre se pregunta, ¿cómo le digo? ¿Padre o hijo? ¿Se entendió? Não entendi, não, Ricardo. Un señor tiene un filio. Ese filio decide ser sacerdote. Entonces el padre se pregunta a sí mismo, ¿cómo voy a llamarlo a él? ¿Padre o filio? ¿Entendés?
É uma brincadeira, é um Por chiste. supuesto, porque realmente todo lo que se ha tratado, que muy bien aclaró Regina, que muy bien aclaró Ana Claudia, realmente a mí me parece que es por demás las aclaraciones que se están haciendo, porque como yo comenté ahí en el bate-papo, como dice Regina, son cuestiones que son obvias, son cuestiones que son directamente de un sentido común irracional. No se puede entender esas cosas. Pero bueno, hay gente que piensa así, y como dijeron las dos muy bien, hay que escucharlas, pero hay que contestarle como les contestó Regina y como le contestó Ana Claudia, jurídicamente correctamente. Chau, chau, los tengo que dejar. Chau, 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 chau. Então, quem gostaria aí de fazer alguma pergunta, alguma colocação, né? O Flávio aqui diz que o ministro Fachin tem uma obra denominada O Direito das Amantes, né? Flávio, você está por aí para poder esclarecer o que é isso que você colocou aqui na mensagem sobre esse livro? E a Márcia, que já tinha dado aquela mensagem tão importante, né, sobre... Ô, Flávio, chegou. Conta, Flávio. Boa noite. É público, né, isso, né, que o ministro Fachin, ele escreveu, eu não tenho bem certeza se foi realmente um livro, se foi um artigo, mas que ele é defensor dessa tese, né, o que me causa repulsa, né, por tudo aquilo que vocês trouxeram aqui, de que ele é um defensor desse direito da amante, né? Ele acha que a amante tem que ter um direito aí, né? Engraçado que ele não põe a responsabilidade, né, nessa amante, né, pela sua família que essa pessoa perdeu, pela outra mulher que sofre uma vergonha pública, né, pelos filhos desse casal que sofre uma vergonha pública, né? Não responsabiliza isso, né? E eu gostaria de ver isso responsabilizado também, né? Porque, veja bem, é notório, é público, quem é que não percebe, né? De que uma amante causa uma desestabilidade na família e tudo mais, né? Então, eu só queria colocar isso, porque eu acho um absurdo que um ministro da nossa Suprema Corte seja colocado nessa Suprema Corte tendo uma ideia, né, absurda e imbecil como essa, né? Eu fico absolutamente revoltado, é o que eu queria dizer. E olha, Flávio, agradecendo aí a sua colocação, né, realmente é algo público, né, a posição do excelentíssimo ministro Fachin, que foi o único que, tanto no tema 526 quanto no tema 529, que eu referi, né, do Supremo Tribunal Federal, e sobre essas teses que se formaram, sob a relatoria do ministro Alexandre, do ministro Toffoli, que rechaçam qualquer direito com base, né, no direito de família às amantes, né, ou aos concubinos. O ministro Fachin foi o único que, nos dois recursos, votou pelos direitos dos concubinos ou das concubinas, né? Então, no tema 529, eram duas uniões, era uma união estável e havia um concubinato que queria os mesmos direitos da companheira da união estável, né? Aqui, a relação paralela em face de uma união estável. Esse foi o tema 529. Ali tivemos uma votação de 6-5, né, por uma consideração da venda equivocada do Supremo, de que união estável não teria os mesmos impedimentos do casamento. Quando nós tivemos o julgamento do tema 526, a mudança já se via, talvez por uma melhor reflexão dos excelentíssimos ministros. A votação aí foi expressiva, contra a atribuição de qualquer direito aos concubinos, e aquela relação concubinária concorria com um casamento, né? E a votação, então, só teve um voto divergente, que foi do ministro Fachin. E ele efetivamente já prefaciou elogiosamente um livro sobre essa temática, né?
de direitos de amantes, vamos chamar assim, na linguagem mais popular, né? E é uma posição que efetivamente não se compreende na mais alta corte desta nação, né? Já que concubinato é adultério, né? E quando o Flávio diz, mas e deveria inclusive ser condenada, né? Aquela que é a cúmplice do adultério, ou condenado, aquele que é o cúmplice do adultério. Nós temos na nossa associação, Flávio, o doutor Carlos Alberto Garbi, que é o vice-presidente da ADEFAS, que defende a condenação do terceiro cúmplice, chamado terceiro cúmplice, o amante, né? Na linguagem comum. E nos Estados Unidos, com base no ordenamento brasileiro, nos Estados Unidos eu posso dizer que há lei em vários estados, porque lá não é só common law, existem leis também, há lei em vários estados para que estabelecem, né, a possibilidade de condenação do terceiro cúmplice no pagamento de uma indenização, com vários casos já de condenação, né? Estados Unidos, que é um país extremamente evoluído, né? E, pelo menos é o que dizem, e no que toca ao Brasil, há uma fundamentação, por exemplo, do Dr. Garbi, como há também em outros países, no sentido da possibilidade jurídica, né? Embora o cúmplice do adultério não tenha o dever de fidelidade, porque o dever de fidelidade é do cônjuge ou do companheiro que foi adúltero, né? Com base na regra geral da responsabilidade civil, né? No artigo 186 do Código Civil. Mas, em suma, com ou sem condenação, Flávio, desculpe chamá-lo assim, né? Mas, né, de uma maneira mais próxima, né, como a gente costuma fazer no webinar, distante, mais próxima, né? Flávio, efetivamente, não faz nenhum sentido. Nem a poligamia, que é essa que eu digo, não consentida de amantes, nem essa poligamia consentida entre os partícipes, mas não consentida pelo direito, que é dos trisais, né? Isso é uma falta de senso total. Nós vimos os males para as mulheres nos sistemas poligâmicos, né? Somente parece que um país na África é que a poligamia é de uma mulher com vários homens. E essa seria a tendência de um sistema poligâmico no Brasil, a gente sabe disso, né? Um homem com várias mulheres, né? Desigualdade absoluta, subordinação, retrocesso, como citou aqui a Márcia, tribal, né? É voltar à falta de civilização, quando as relações efetivamente eram poligâmicas, lá, né? Lá, quando não havia civilização, né? Então, precisamos mesmo ter isso tudo bem presente, né? E falar, Flávio, falar, né? Comentar. Nós precisamos comentar com o vizinho, nós precisamos comentar com o cliente, mesmo conversando sobre outros temas, nós precisamos comentar com os nossos parentes, com os leigos, nós precisamos mostrar, né, o que o Brasil não pode permitir, senão a mídia vai engolir as pessoas com essa ditadura da absoluta minoria, né? Exatamente, doutora Regina, a senhora me entendeu perfeitamente bem, eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Concordo, gênero, número e grau, é isso mesmo, e a gente tem mesmo que se revoltar contra essa situação toda. E aí a gente, às vezes eu vejo pessoas falando, olha, mas por que se tem aí tanto voto numa direita? Não sei, eu acho que tenho a impressão que os políticos, né, de uma forma geral, não perceberam ainda que o nosso povo não quer pedofilia, nosso povo não quer essa degradação ética moral que nós vemos por aí. O povo não quer, não gosta. É um povo quieto, vamos dizer assim, né? Mas que hora que ele precisa chegar lá numa internet ou numa urna e colocar o seu ponto de vista, ele vai efetivamente né, vai surgir, né, nesse momento, né? Então a gente fica muito feliz aí pelo trabalho de vocês, muito obrigado e um forte abraço para dizer hoje.
Muito obrigada. Se ainda não está na nossa ADEFAS, venha, Flávia. Venha aqui conosco como associado. É muito importante, né? Que nós tenhamos vozes como a sua. Ah, sem dúvida. Meu cachorro está aqui do lado, que eu estou em casa, então vocês já viram, atrapalhei um pouquinho. Um forte abraço a todos. Foi um prazer participar. Obrigada, não atrapalhou, não, só ajudou. Ana Cláudia, quer fazer algum comentário? Ou o Andrew, que está aí na tela, com a imagem? Doutora Ana Cláudia, posso falar um pouquinho com você? Deixa eu iniciar. Márcia. Oi, pois não. Márcia, sempre muito bem-vinda. Obrigada. Ana Cláudia, não sei se você viu aí o comentário que eu fiz do rapper. Sim, sim. Então, ele falou que ele já está... que ele sabe que as mulheres com as quais ele sai, ele despeja o conteúdo dele, o preservativo, no banheiro, e aí elas querem com a seringa para utilizar para fazer inseminação caseira. Então, ele coloca pimenta. Tanto que a modelo foi tentar fazer isso, ela viu que tinha pimenta, né, no preservativo, no sêmen, e agora ela quer processar o cantor. Ela quer abrir um processo contra ele. Eu fiquei curiosa, Márcia, ela quer abrir um processo... Então, eu não sei por quê. Porque ele não autorizou o uso do sêmen dele. Pois é. E ela tinha essa intenção. E como ela não conseguiu, ela quer abrir processo para quê? É parecido com o Trisal, né? Que quer entrar no Tribunal de Justiça para registrar o filho em nome dos 3, né? É uma coisa assim. É alguma coisa assim. Semelhante, né? Pobres juízes, né? Pobres juízes, o que ainda vão ter que enfrentar. É isso. Não sei que a doutora Ana Cláudia, não sei se ela viu, né, esse caso. Eu estava lendo agora, Márcia, e fiquei... Inclusive, eu tinha lido uma notícia, e até nisso a gente fica inseguro, porque eu tinha lido a notícia que nos Estados Unidos uma mulher tinha feito isso com um hóspede milionário. E depois várias pessoas me falaram que era fake, que não era verdadeira. Uhum. Porque a história era que uma empregada do hotel tinha acompanhado esse homem e tinha pego a camisinha dele, sabendo que ele era milionário, para ter um filho dele. Exato. E aí, mas depois me falaram que era mentira. Né? Tava em vários sites, inclusive, mas meus alunos queridos me mandaram, disseram que era fake news, e eu até tinha postado isso e retirei, porque a gente nem sabe, né, o que é verdade e o que é mentira. E, assim, inclusive, essa questão da inseminação caseira, eu tive a curiosidade de perguntar a um médico especialista em reprodução, para perguntar realmente se isso era fácil, porque parece uma coisa meio surreal, né? Não é? E ele falou, não, muitas vezes as mulheres elas fazem várias tentativas, não é? Ou geralmente também a chance de dar certo é muito grande, porque a gente está falando de mulheres jovens e que não têm problema de fertilidade. Ele explicou. Inclusive, ele falou, o doutor Augustinho, ele tem uma clínica aqui de reprodução assistida, e ele me falou de um caso em Recife que, assim, ele atendeu uma paciente grávida que estava com a companheira, e ele estava com uma colega, não é, num plantão, e atendeu uma moça que estava com sangramento, e a companheira dela ficou conversando com ele e contou a ele como é que tinha sido a gravidez. Um homem aqui de Recife, que mora num bairro de classe média, e ela contou que ele já tinha doado o esperma dele para várias mulheres conhecidas delas. Imagine, irmãos, não é? Crianças que são irmãos. Você tem assim, uma parcela de classe média que é reduzida. Recife não é uma cidade tão grande, e quer dizer, essas crianças vão frequentar os mesmos locais. Elas falaram que eram amigas, não é? Uma amiga indicando para outra, e o médico me falou que ela contou que esse homem já tinha ido em várias casas. Já tinha doado o espermatozoide dela, ou vendido, né? Na verdade, vendido, né? Que ninguém faz isso por altruísmo para pessoas estranhas. E que ele já tinha vendido esse espermatozoide dela para várias mulheres do mesmo ciclo social delas. Imagina. E quem me contou isso foi um médico daqui. Ele disse, saí da consulta, né, Cláudia? Eu estou telefonando, porque eu fiquei perplexo
com isso, porque ele tinha assistido uma aula sobre inseminação caseira e ele ficou realmente chocado. Ele falou, meu Deus, imagina, tem um homem aí de classe média que mora num bairro de classe média e que está aí espalhando o espermatozoide dele para tudo quanto é canto em Recife. Era pago. Ana Cláudia, eu acho que mereceria até um estudo da doutora Verônica César Ferreira, que está conosco, né? Uma pessoa que faz isso, né? Precisa ser estudada psicologicamente, né? Porque realmente não faz sentido nenhum, né? E, ao mesmo tempo, né, quando a Ana Cláudia fala do incesto, um risco evidenciado de incesto, né? Eu quero lembrar que na reprodução assistida, mesmo com as normas do CFM, o risco de incesto diante do anonimato do doador também existe. Também existe, né? E eu quero lembrar ainda que quem defende, né, esse contrato, né, de coparentalidade, essa contratualização das relações de filiação, né, que defende os trisais, que defende as concubinas ou os concubinos, há notícias, né, de que também não vem nenhum mal no incesto. Então, é preciso verificar nestes pensamentos, né, supostamente doutrinários, né, né, o que está aí, né, presente, né? Nem tudo, né, é aceitável, porque a pessoa escreveu e teve alguma publicação, seja na internet, seja, né, de maneira impressa, né? Vamos analisar isto tudo, né? É efetivamente pior que a tribo, Márcia. Me parece que é a busca de um rompimento total da segurança do ser humano e da possibilidade de autodefesa, inclusive, do ser humano, formado numa família, com as regras do direito de família, né? Fragiliza-se a pessoa, porque podem imaginar o que significa tudo isso, né? E esta pessoa se torna indefesa, né? E aí sabe-se lá quais as outras pretensões. É algo muito, muito sério, né? Às vezes a gente pode achar que é uma brincadeira, né? Que a mídia fez uma brincadeira, que esses trisais não sabem bem o que estão fazendo, não sabem mesmo, né? Mas quem defende isto, né? Como, por exemplo, defendeu na 9ª Jornada de Direito Civil, né? Alguns juristas votaram pela união estável dos trisais, com todos os efeitos, né? Inclusive podendo ter uma criança, portanto, nessa relação, né, como filho, né? Alguns ingênuos, mas outros também ingênuos, né? Ou efetivamente existe uma vontade de banalizar as relações de família, né? Tornar as relações de família algo que não seja mais, ou sejam mais, o núcleo fundamental de uma sociedade, né? Quando sempre será um núcleo bom ou um núcleo ruim, né? Ruim no sentido de ausente força, ausente união, né? E se for ruim, o prejudicado com isso vai ser o quê? O nosso país como um todo, né? Isso é óbvio, né? Então, vamos estar sempre muito atentos a isso tudo, né, Márcia? E a Márcia dá uma atenção muito grande aí para a DEFAS, está sempre presente no nosso grupo de WhatsApp, né? Nos nossos eventos, nós contamos aí com uma jurista muito importante, não é, Ana Cláudia? Mas obrigada, Márcia, aí, pela contribuição.
Lembrando só, Regina, que, como você falou da questão do incesto, como equiparar o provimento que trata da reprodução assistida nas clínicas a uma inseminação dessa, se lá existe, né? Embora não impeça o incesto, mas existe cuidado de dizer que o doador não pode ter mais de 2 filhos de sexos diferentes no espaço de 1 milhão de habitantes. Existe uma preocupação com o incesto, que nessa questão aí caseira não é simplesmente a vontade das mães de terem um espermatozoide de alguém. Não importa se alguém vai doar também para outras mulheres, se a criança vai ter vários irmãos aí espalhados na mesma localidade. Quer dizer, será que a gente pode realmente aplicar esse provimento por analogia à inseminação caseira? Eu, pessoalmente, acho uma temeridade. Claro que... São circunstâncias fáticas diferentes. Sem dúvida. E lembrando que esse provimento, né, o primeiro 63, né, depois completado pelo 83, ele revogou um provimento anterior, em que a autoria foi da ministra Nancy Andrighi, e que vigorou sobre a reprodução assistida por 1 ano. Né? Infelizmente foi revogado. A ADEFAS participou, porque foi intimada pelo CNJ para se manifestar no anterior, né? E esse provimento anterior determinava a quebra do sigilo ou do anonimato do doador. Inclusive, né, de uma maneira muito organizada administrativamente. Né? Teria que ter no registro civil não só o registro dos dados fenotípicos do doador, mas também o seu nome, né? O seu nome, como acontece, por exemplo, em Portugal, né? Que depois de muitos estudos e reflexões se quebrou o anonimato do doador. Além do assunto do incesto, né? O vazio existencial, como disse a Ana Cláudia, que vai criar ou ser criado nesse ser humano gerado por um método reprodutivo artificial. Né? Quem é meu pai? Eu nunca vou poder conhecer meu pai. Na adoção, o filho adotivo ele pode buscar e vai saber, por meio do cartório de registro, quem é a sua ascendência biológica. Né? Um filho de reprodução assistida, seja caseiro ou não caseira, não no Brasil. Né? Isso tudo é muito grave. E os dados, né, Ana Cláudia, que esse ser humano que nasceu ali por inseminação caseira, ou por reprodução assistida, vai passar para o médico sobre a sua ascendência para fim de tratamento de saúde. Vai passar o dado, né, que ele não tem, né? Às vezes ele nem sabe que tem, né? Porque essa mulher que fez essa inseminação, inclusive caseira, de repente ela pode se casar e pode, né, haver um casamento heterossexual e haver, né, uma assunção da paternidade, né? E essa criança depois cresce e pensa que é filho daquele casal, quando não é, né? Então, tudo isso, né, é muito sério, é muito grave, né? É muito sério. E parece que é aquilo, como disse a Ana Cláudia, né? Parece não é, né? A vontade preponderante da pessoa, de maneira egoísta, de ter um filho, inclusive sem gastar no processo reprodutivo, a qualquer custo ou pelo menor custo, por um prazer pessoal, né? Quando se pensa em ter um filho, se pensa no filho, né? E não em si mesmo, né? Assim que deveria ser, né? Aqui vários participantes se manifestando, né? Falando da falta de responsabilidade, né? De quem pode defender uma inseminação caseira ou trisal, né? E Ana Cláudia quer completar com mais alguma observação? Não, querida Regina. Só convidar todos para assistirem aí, quem puder estar presente aqui no dia 1, na posse da nossa diretoria aqui em Pernambuco, presidente Dr. Venceslau, professor muito querido aqui, conhecido de todos.
eu como vice-presidente, e alguns magistrados aqui que passaram a integrar, não é, DEFAS, para a gente poder, digamos assim, tornar mais eficiente nossa comunicação aqui em Pernambuco sobre as ideias que a gente defende, até sobre os nossos webinários, sobre os nossos congressos. Queria convidar todos, quem não puder estar presente, acredito que vai ter um link, não é, Regina? Acho que sim, vai. Ou será só presencial? O evento de 1º de junho, eu vi o link, mas o link é só uma inscrição para poder entrar, mas me parece que vai ser só presencial, Ana Cláudia, pelo pedido que o Venceslau comentou, né? Então, fica o convite para quem puder comparecer aqui em Recife. Claro, e eu estarei falando do outro tema de repercussão geral, que vai a julgamento no dia 15 de junho, agora, né, a respeito da manutenção do Instituto da Separação como autônomo, né? Então, vou estar aí com muito gosto, prestigiando a Ana Cláudia, o Venceslau, e essa iniciativa de posse, né, com um evento acadêmico para reunir aí os nossos associados pernambucanos e de outros estados também que queiram estar presentes com muito gosto. Muito obrigada, Sandro, mais uma vez, pelo seu esforço, seu empenho tecnológico, para que nós pudéssemos, né, estar aqui. A Joana ficou tão encantada que vai fazer direito. Faça assim, Joana, faça assim e venha para a DEFAS. E mesmo sem fazer direito, venha para a DEFAS. A DEFAS é uma associação que está aberta não só para graduados em direito, né? Mas para a sociedade. Isso é estatutário, né? Para a sociedade. E lembremos que a DEFAS tem anuidades singelas, né? Sandro, qual é o valor da anuidade para estudante? Para estudante, R$ 180. Por ano. Por ano. Podendo ser divididos esses R$ 180 em quantas parcelas? Hoje, somente à vista, doutora. R$ 180 à vista, né? Mas por ano, né? Praticamente 2 lanches, né? Ou 3 lanches, né? Cobrem isso daí. E para essa anuidade, para quem não é estudante, quando a gente fala estudante, é estudante em qualquer nível educacional. Para quem não é estudante, Sandro? Para quem não é estudante, pessoa física, advogados e outros, R$ 380. Por ano. Por ano também. Então, vejam que vale a pena, né, participar dessa associação, que foi tão elogiada aqui, Ana Cláudia, no bate-papo, que tem sido tão elogiada por tantas conquistas, que conseguiu, inclusive, nessa 9ª jornada de direito civil, a reprovação e rejeição daquela proposta de enunciado dos trisais como união estável, entre outras rejeições muito importantes, e que nós estamos fazendo uma série em vídeos, começamos hoje, que vai ser divulgada no Instagram da DEFAS, sobre exatamente esta 9ª jornada e as rejeições a propostas de enunciados, que são tão importantes quanto as aprovações, né, de enunciados. Exatamente rejeições em prol da família, né, sugeridas por nós e aceitas pela maioria dos juristas ali presentes. Que não foram poucos, não é? E muito qualificados, né? Então, vamos encerrar? Vamos sim. Então, minhas palmas aí para a Ana Cláudia, para o Sandro, muito obrigada para todos, a esta assistência e até um próximo webinar. Teremos muitos ainda esse ano. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Parabéns, querida. Parabéns sempre. Parabéns você, querida. Esperando você aqui, dia 1. Já, já. Tchau, tchau. Tchau.